Ela entrou na sala dele com um nome falso, um plano traçado e 7 anos de raiva guardada. Ele não sabia nada disso. Ainda. Igor Menezes, 29 anos, professor de Psicologia Social na Universidade Meridional. 3 anos de docência, reputação de exigente, o tipo que não passa em branco no corredor porque presença não é cargo, é postura. Elisa Martinez, 22 anos, transferida de outra instituição, histórico acadêmico impecável. Motivo real da transferência, não constava em nenhum formulário. Ela sabia exatamente quem ele era. Ele não fazia ideia de quem ela era, por hora. Se você já esteve do lado errado de uma confiança, deixa o like antes de continuar. E comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Seu comentário e curtida são muito importantes para o canal, ajude o canal a continuar crescendo e bora pro vídeo. O primeiro dia de aula começou às 8 da manhã, numa terça-feira de março. Igor chegou 10 minutos antes do horário, hábito de quem precisava do silêncio da sala vazia para organizar o que ia dizer. Colocou os materiais na mesa, abriu o notebook, ficou de pé na frente do quadro com o marcador na mão, olhando para as cadeiras vazias por um segundo. Os alunos foram chegando aos poucos. Ele conhecia a maioria de vista. Era o segundo semestre da turma. Haviam passado pelo corredor o suficiente para que os rostos fossem familiares. Cumprimentos breves, cadeiras puxadas, o barulho específico de sala que está enchendo. Ela entrou quando faltavam 3 minutos para as 8. Igor não levantou os olhos de imediato. Estava relendo uma anotação no notebook. Mas o barulho da sala mudou levemente quando ela entrou, da forma que muda quando alguém com presença específica ocupa um espaço, e ele levantou os olhos por reflexo. Elisa Martinez. Cabelo escuro, preso de qualquer jeito com aquele descuido que não era descuido. Olhos que varreram a sala antes de escolher onde sentar, não ansiosamente, estrategicamente, como quem está avaliando o campo antes de se posicionar. Escolheu a terceira fileira, centro, nem na frente demais para parecer ansiosa, nem atrás o suficiente para se esconder. Igor voltou para o notebook. Às 8 em ponto, começou a aula. Psicologia social não é o estudo do que as pessoas fazem. A voz dele no modo que a turma já conhecia, direta, sem enrolação, cada frase colocada onde precisava estar. É o estudo de por que fazem, e por que fazem diferente quando estão sendo observadas. Parou. Deixou a frase sentar. Isso tem nome. Efeito do observador. E vai aparecer em tudo que estudarmos esse semestre. Da conformidade social ao comportamento de grupo, da obediência à autoridade até os mecanismos de influência que operam sem que você perceba que está sendo influenciado. Uma mão levantou na terceira fileira. Igor olhou. Era ela. Professora Martinez. Ele havia lido a lista antes da aula. Pode falar. Elisa. A correção veio sem agressividade, só a preferência dita com clareza. O efeito do observador muda, dependendo de quem está observando, ou a mudança de comportamento é igual independente da identidade do observador. A sala ficou um segundo quieta, não porque a pergunta fosse difícil, porque era boa, o tipo que chegava cedo demais para o ritmo normal de uma primeira aula. Depende. Igor ficou com ela por um segundo. O que você acha? Acho que a identidade do observador importa mais do que o campo assume. Ela não desviou. Se o sujeito percebe o observador como figura de autoridade, a mudança de comportamento é maior e mais duradoura. Se percebe como par, a mudança é superficial e temporária. Você leu Milgram antes de entrar aqui. Li Milgram, Zimbardo e 3 artigos de revisão publicados nos últimos 2 anos que contestam as conclusões originais de ambos. Uma pausa. Posso continuar discordando em sala ou isso vai ser problema? Havia na frase algo que não era desafio, era teste. Do tipo que alunos inteligentes aplicam em professores nas primeiras aulas para saber com quem estão lidando. Igor ficou com ela por um segundo mais do que o necessário. Discordância fundamentada é o único tipo de participação que me interessa aqui. Virou para o quadro. Então sim, pode continuar. Do canto do olho, viu ela recuar levemente na cadeira. Não decepcionada, satisfeita, como quem acabou de confirmar uma hipótese. Ele continuou a aula.
Mas havia algo que não voltou completamente para o lugar depois daquele olhar. A aula terminou às 10 menos 5. Os alunos saíram em grupos, o barulho do corredor entrando pela porta aberta. Igor ficou organizando os materiais na mesa. O ritmo de quem está em modo automático, porque a cabeça está em outro lugar. Quando levantou os olhos, a sala estava vazia. Quase. Elisa estava na porta, a mochila no ombro. Os olhos nele com aquela expressão que ele havia passado 50 minutos tentando classificar e não havia conseguido completamente. Não era admiração acadêmica. Ele conhecia a admiração acadêmica, havia recebido o suficiente para reconhecer. Era outra coisa, mais calculada, mais funda. Professora Martinez. O nome saiu antes de ele se lembrar que ela havia pedido o outro. Elisa. Sem rispidez. Elisa. Ele ficou com ela. Boa participação hoje. Obrigada. Uma pausa. O senhor leu os artigos de revisão que mencionei? Ainda não. Deixo o link na plataforma. Ela se virou para sair. Na porta, sem parar. Vale a leitura. Principalmente o terceiro. Tem uma seção sobre como autoridades constroem confiança antes de usá-la. Foi embora pelo corredor. Igor ficou olhando para a porta por um segundo com aquela frase, como autoridades constroem confiança antes de usá-la, que havia chegado com uma qualidade específica. Não era comentário acadêmico aleatório, era frase colocada com precisão. Só não sabia ainda o que ela estava colocando no lugar. Nas 2 semanas seguintes, Elisa Martinez foi a aluna que ele havia aprendido a esperar. Chegava pontualmente, sentava no mesmo lugar, participava quando tinha algo específico a dizer. Não para aparecer, para acrescentar. Sabia a diferença entre as duas coisas, o que era raro em alunos de qualquer idade. Fora da sala, haviam se cruzado 2 vezes no corredor. Ela havia cumprimentado com naturalidade, sem a deferência excessiva que alguns alunos adotavam fora de sala na tentativa de criar proximidade. Só o cumprimento direto, como quem trata o outro como adulto. Ele havia ficado com aquilo. Na 3ª semana, ela ficou depois da aula com uma dúvida sobre o trabalho do semestre. A sala havia esvaziado devagar até ficarem só os dois. Ele na frente da mesa, ela a 2 metros com o caderno aberto, explicando o que havia pensado para o projeto. Era sobre conformidade social em ambientes digitais. Era bom. Era original. Era o tipo de proposta que ele recebia 1 vez por semestre de alunos que iriam longe. Aprova o recorte? Ela olhou para ele. Perto demais para ser distância de sala de aula. Longe o suficiente para ser tecnicamente adequado. Aprovo. A voz dele no modo profissional. Mas vai precisar de acesso a dados primários. Você tem contato com algum grupo de pesquisa? Tenho. Ela fechou o caderno. Meu pai era pesquisador antes de mudar de área. A frase chegou com uma pausa no meio que ele notou, mas não questionou. Então você tem referência. Ele pegou os materiais da mesa. Traz o esboço na semana que vem. Certo. Ela pegou a mochila. Ficou parada por um segundo com aquele olhar que ele havia aprendido a reconhecer como o momento em que ela estava decidindo se dizia mais alguma coisa. Não disse. Foi embora. Igor ficou olhando para a porta por um segundo. Havia algo naquele meu pai era pesquisador, antes de mudar de área, que não havia fechado completamente. Uma frase que havia sido colocada ali com cuidado. Não o suficiente para ser declaração, suficiente para ser semente. Ele havia plantado e colhido o suficiente em sala de aula para reconhecer quando alguém estava fazendo o mesmo com ele. O que não sabia era por quê. Na 5ª semana, aconteceu o que ele havia passado 1 mês evitando nomear. Era sexta-feira, fim de tarde. O corredor do departamento estava quase vazio. A maioria dos professores havia ido embora, os alunos do último horário ainda saindo. Igor estava no gabinete com a porta entreaberta revisando provas quando ouviu passos que reconheceu antes de ver quem era. Elisa bateu na porta aberta. Entrou sem esperar ser chamada, não por falta de educação, pelo tipo de confiança que se constrói devagar e chega num ponto em que a formalidade vira ruído. Trouxe o esboço, colocou as folhas na frente dele. Ficou de pé do outro lado da mesa. Igor leu. Levou 10 minutos, ela ficou em silêncio, o que era para quem não sabia ficar quieto, uma qualidade que ele havia aprendido a notar. Está muito bom. Ele colocou as folhas na mesa.
Melhor do que o que eu esperava. O senhor esperava pouco. Esperava muito. A correção saiu direta. É diferente. Ela ficou com aquilo. Havia no rosto dela algo que mudou levemente. Não o modo calculado da sala de aula. Algo mais próximo, mais real. Igor. O nome saiu sem o professor na frente, a primeira vez. Ele ficou completamente parado. Elisa. A voz mais baixa do que pretendia. O gabinete estava quieto. O corredor lá fora havia ficado vazio. Aquele silêncio específico do fim de expediente quando o prédio esvazia. E os espaços ficam com uma intimidade que não existia durante o dia. Ela deu um passo na direção da mesa. Ele não recuou. Havia ali, nos dois ao mesmo tempo, a consciência clara de que havia uma linha e de que ambos estavam no ponto exato onde a linha ficava visível. E havia também, embaixo dessa consciência, algo mais velho e mais simples que não perguntava pela linha. A mão dela foi até a mesa, os dedos tocando a borda perto das folhas do esboço, perto da mão dele que estava apoiada ali. Não chegou a tocar, mas esteve a 1 centímetro. Igor olhou para a mão dela, para o rosto dela, para os olhos que haviam passado 5 semanas, sendo a coisa mais difícil de não olhar numa sala cheia de outras coisas para olhar. Isso não pode acontecer. A voz dele baixa, firme, e embaixo da firmeza, algo que era o oposto dela. Eu sei. A voz dela no mesmo volume. Nenhum dos dois se moveu. Depois ela pegou as folhas da mesa, guardou na mochila, foi para a porta. Na saída, parou, sem virar. O artigo que mandei na plataforma. A voz chegando de costas. Leu a seção sobre confiança? Li. Então o senhor sabe que não é sobre construir confiança. Uma pausa. É sobre o que acontece quando ela já existe e você não sabe mais o que fazer com ela. Saiu. Igor ficou no gabinete com as luzes do corredor esvaziando lá fora e aquela frase que havia chegado com camadas demais para ser só acadêmica. Havia algo naquela menina que ele não estava conseguindo classificar. E isso, para um professor de psicologia social, era a coisa mais perturbadora possível. Pesquisas sobre dinâmicas de poder em ambientes educacionais mostram que a atração entre professor e aluno raramente começa com intenção, começa com reconhecimento. A percepção de inteligência semelhante, de ritmo compatível, de alguém que ocupa o mesmo espaço mental com naturalidade. O problema não é o sentimento, é o que o desequilíbrio de poder faz com ele quando ninguém está prestando atenção. Ela tinha um plano, ele tinha uma regra. Naquela noite, os dois esqueceram tudo isso. Igor Menezes abriu a porta do gabinete às 22 horas e viu Elisa Martinez com as folhas do trabalho na mão e os olhos que não pediam permissão para entrar. Ele deixou. Esse foi o primeiro erro. O segundo foi não fechar a porta atrás dela. O terceiro foi tudo que veio depois, e nenhum dos três ele conseguiria desfazer. O prédio da faculdade às 10 da noite tinha uma qualidade diferente do prédio durante o dia. Não era só o silêncio, era o que o silêncio revelava. Sem o barulho dos corredores, sem os grupos de alunos, sem a estrutura que definia quem era professor e quem era aluna dentro daquelas paredes, o espaço ficava só espaço. E 2 adultos nele ficavam só 2 adultos. Igor havia deixado a porta do gabinete entreaberta quando ela bateu. Hábito de quem mantém distância profissional mesmo quando está sozinho. Quando viu quem era, ficou parado por um segundo com a caneta na mão. Elisa. A voz no modo neutro que ele havia treinado nas últimas semanas. O prazo de entrega é segunda. Eu sei. Ela entrou sem ser chamada. A mochila no ombro, o cabelo solto dessa vez, sem o descuido calculado da sala de aula. Solto de verdade, com a naturalidade de quem não está mais performando. Queria que o senhor lesse antes. Mudei a conclusão. Colocou as folhas na mesa. Ele olhou para as folhas. Para ela. Para as folhas de novo. Pegou. Leu. A conclusão havia mudado de um argumento técnico sobre conformidade digital para algo mais pessoal. Uma análise sobre como pessoas em posição de poder usam a linguagem acadêmica para criar distância emocional do que estão sentindo. Igor colocou as folhas na mesa devagar. Isso não é sobre o trabalho. A voz baixa. Não.
Ela ficou de pé do outro lado da mesa, com aquele olhar que havia passado 6 semanas, sendo a coisa mais difícil de receber diretamente. É sobre o senhor. O gabinete ficou quieto. Havia lá fora o barulho distante de um carro passando, o zumbido baixo do ar-condicionado do corredor, o prédio respirando no modo noturno. Nada mais. Elisa. A voz com a firmeza que ele havia treinado. Você é minha aluna. Eu sei o que sou. Ela contornou a mesa, devagar, sem urgência, com a consciência de alguém que está atravessando uma distância que havia sido construída com cuidado e que está escolhendo atravessar assim mesmo. A questão é o que o senhor é. Parou a menos de 1 metro dele. Igor ficou completamente parado, a caneta ainda na mão. O peso de 6 semanas de contenção num espaço que havia encolhido para o tamanho daquele gabinete às 10 da noite, com a porta entreaberta e o corredor vazio lá fora. Não posso. A voz mais baixa do que pretendia. Mas quer. Direta. Sem crueldade. Só a observação de alguém que havia passado 6 semanas estudando o jeito que ele a olhava quando achava que ela não estava prestando atenção. Ele ficou com aquilo. A mão dele foi até o rosto dela, antes de ele decidir que ia. Os dedos na linha do maxilar, o toque que não tinha nenhuma justificativa acadêmica, nenhum protocolo que coubesse, nenhuma versão profissional que explicasse. Só o homem de 29 anos que havia passado 6 semanas, fingindo que a linha ainda estava de pé, chegando no ponto onde fingir havia deixado de funcionar. Elisa não recuou. Fechou os olhos por 1 segundo, o único momento em que a compostura dela cedeu completamente, em que o que estava embaixo do planejamento apareceu sem filtro. Havia ali algo que ela não havia esperado sentir com essa intensidade. Algo que havia começado como instrumento e havia virado outra coisa antes de ela perceber a transição. Quando abriu os olhos, ele estava olhando para ela. Isso vai mudar tudo. A voz dele. Já mudou. A voz dela. O beijo não foi impulsivo. Foi inevitável da forma que inevitável significa quando 2 pessoas chegam ao mesmo ponto pelo mesmo caminho e descobrem que não há mais direção diferente disponível. Foi o beijo de alguém que havia guardado por tempo demais, chegando num lugar onde guardar havia deixado de ser opção. Ficaram no gabinete por 2 horas. Não havia nada simples naquilo. Havia o peso do proibido, a consciência aguda de onde estavam, e o que aquilo significava para os dois em termos de carreira, de ética, de tudo que a instituição ao redor deles representava. Havia também a outra coisa, mais funda, que não perguntava pela instituição. Igor havia aprendido em 3 anos de docência a separar o que sentia do que mostrava. Naquela noite, dentro daquele gabinete, a separação havia colapsado completamente. Elisa era, e ele havia levado 6 semanas para admitir isso completamente, a pessoa mais inteligente que havia entrado naquele departamento em 3 anos. Não pela nota, não pelo desempenho técnico, pelo jeito que pensava, pelo ritmo, pela forma como ela chegava no centro de uma ideia antes de ele terminar de apresentá-la. Era o tipo de inteligência que você reconhece quando tem a mesma, e que é para quem passou a vida sendo o mais rápido na sala, algo completamente desorientador de encontrar do outro lado. Ela estava deitada de lado na cadeira do lado da mesa, a única posição confortável disponível num gabinete universitário que não foi projetado para esse tipo de situação, com a cabeça levemente recostada, o cabelo solto sobre o ombro, olhando para o teto com aquela expressão que ele estava aprendendo a identificar como o modo dela quando estava processando algo que não havia terminado de organizar. O que você está pensando? Não era pergunta. Era ele usando a ferramenta de trabalho dela, a observação direta como convite. Ela ficou em silêncio por 1 segundo. Que isso vai complicar. A voz mais baixa do que de costume. Não a Elisa da sala de aula, a outra. Para os dois. Já é complicado. Mas... Ela virou o rosto para ele. Havia naquele olhar algo que ele não havia visto antes. Não a segurança calculada das semanas anteriores. Algo mais próximo de vulnerabilidade. O tipo que aparece quando alguém está no meio de uma situação que havia planejado e percebe que o plano não previa o que está sentindo. Igor. O nome saiu diferente de como ela havia dito no gabinete mais cedo. Mais fundo. Mais real. Sim,
Ela ficou com ele por um segundo longo, como se estivesse no ponto de dizer alguma coisa e recuando antes de chegar. Nada. Virou o rosto de volta para o teto. Nada por enquanto. Ele ficou com aquilo. Havia naquele nada por enquanto um peso específico. Não o peso de quem não tem nada a dizer. O peso de quem tem demais e ainda não decidiu o que fazer com isso. Ele havia passado 3 anos ensinando que as pessoas revelam mais pelo que não dizem do que pelo que dizem. Estava aprendendo isso de um jeito que nenhum manual havia preparado. Às 00:30, ela foi embora. Igor ficou no gabinete por mais 20 minutos, depois que os passos dela desapareceram no corredor. Sentado na cadeira com os cotovelos na mesa e a cabeça nas mãos, o gabinete com o cheiro do perfume dela que havia ficado no ar e as folhas do trabalho revisado ainda na mesa. Pegou as folhas. Releu a conclusão. Como pessoas em posição de poder usam a linguagem acadêmica para criar distância emocional do que estão sentindo. Ficou olhando para aquela linha por um tempo. Depois pegou o celular dela que havia ficado em cima da mesa. Ela havia esquecido, provavelmente sem perceber, o tipo de coisa que acontece quando você sai de um lugar mais rápido do que pretendia. Foi pegar para guardar e devolver na segunda. A tela acendeu com a notificação. Não era mensagem, era um lembrete de agenda, 3 palavras e um nome. As 3 palavras eram: confirmar próximo encontro. O nome era o de um homem que Igor havia delatado 6 anos atrás, num processo que havia destruído uma carreira acadêmica e que ele havia passado os últimos 6 anos tentando não pensar. Martínez. Rafael Martínez. O sobrenome dela. Igor ficou parado no gabinete com o celular na mão e aquela notificação na tela que havia mudado o tamanho de tudo o que havia acontecido nas últimas 2 horas. Ela não havia chegado por acidente, não havia chegado por atração. Havia chegado com um nome e um plano que havia começado antes do primeiro dia de aula, e ele havia deixado entrar. Especialistas em manipulação emocional descrevem um padrão chamado rapport instrumental, a construção deliberada de vínculo afetivo como ferramenta para um objetivo específico. O que os estudos não capturam completamente é o momento em que o instrumento escapa do controle de quem o usa, quando o sentimento que deveria ser meio vira fim. E quando isso acontece, raramente existe saída limpa para nenhum dos 2 lados. Elisa Martinez não apareceu na segunda-feira, não apareceu na terça, nem na quarta. Igor esperou até quinta para admitir que estava esperando, o que já era, por si só, uma informação que ele preferia não ter sobre si mesmo. Chegava à sala, varria as cadeiras com os olhos antes de começar, encontrava a 3ª fileira do centro vazia e continuava a aula com a concentração de quem está fazendo um esforço que não deveria ser esforço. O celular dela estava na gaveta do gabinete. Ele não havia tentado ligar. Havia pensado em ligar 6 vezes e havia colocado o celular de volta 6 vezes. Na quinta à noite, abriu o celular dela pela 2ª vez. Desta vez, não foi por acidente. A tela tinha senha. Ele não sabia a senha. Mas a notificação que havia mudado tudo na semana anterior estava visível na tela bloqueada sem precisar de acesso. E havia outra, chegada 2 dias antes, do mesmo contato. Fase 2. Confirma recebimento. Igor ficou olhando para aquelas 3 palavras por um tempo. Fase 2. Havia um plano com fases. Havia uma fase 1 que já havia acontecido, e ele tinha uma hipótese muito clara sobre o que era a fase 1. Havia uma fase 2 que estava sendo cobrada. E havia alguém do outro lado daquele contato que estava coordenando tudo isso com a filha de Rafael Martínez. Colocou o celular na mesa. Foi até o computador. Abriu o arquivo que havia evitado abrir por 6 anos. Rafael Martínez havia sido professor titular de psicologia cognitiva na mesma universidade onde Igor hoje lecionava. 12 anos de carreira, publicações relevantes, orientador de doutorado respeitado. Em 2018, uma denúncia anônima havia chegado à ouvidoria da instituição. Irregularidades em pesquisa, dados manipulados em 2 artigos publicados em revista de alto impacto, uso indevido de verbas de pesquisa. A investigação havia durado 4 meses. Martínez havia sido demitido.
Os artigos retratados, a carreira, destruída num processo que havia produzido 32 páginas de relatório final e o silêncio específico de quem cai dentro de uma instituição que não para ninguém. Igor havia sido a fonte da denúncia. Tinha 23 anos na época. Era aluno de doutorado de Martínez. Havia encontrado as irregularidades por acidente, num arquivo compartilhado que havia sido deixado aberto sem querer, dados que não fechavam com os publicados, uma discrepância pequena que havia puxado um fio que havia puxado outro. Havia ficado com aquilo por 3 semanas antes de denunciar. Havia denunciado porque era o certo a fazer. Havia passado os 6 anos seguintes tentando não pensar no rosto de Martínez no dia em que a demissão havia sido anunciada. O que não sabia, o que nunca havia investigado completamente, porque investigar significava revisitar, era o que havia acontecido com a família de Martínez depois. Agora sabia onde encontrar essa informação. Levou 2 noites. Não era informação fácil de achar, não estava num lugar só. Estava em pedaços espalhados por notícias de época, registros públicos, uma entrevista que Martínez havia dado para um blog acadêmico menor 3 anos depois da demissão. O que Igor montou ao longo dessas 2 noites tinha um peso que ele não havia esperado. Rafael Martínez havia perdido não só o emprego. Havia perdido o financiamento de pesquisa que sustentava 2 projetos em andamento, o que havia resultado em demissão de 3 pesquisadores vinculados. Havia perdido a casa, financiada com um empréstimo que dependia do salário de professor titular. Havia perdido o casamento 2 anos depois, quando o processo legal ainda estava em andamento e os recursos haviam acabado. Havia uma filha, Elisa, 15 anos na época da demissão. Havia uma entrevista, a do blog acadêmico 2021, onde Martínez falava sobre o processo com a contenção específica de quem havia processado a raiva por anos e chegado num lugar mais frio do outro lado. Numa resposta, havia dito: "A denúncia foi baseada em documentação real. Eu cometi os erros que foram documentados. O que questiono não é o processo, é quem teve acesso àquele arquivo e por quê." Igor ficou olhando para aquela última frase por muito tempo. Quem teve acesso àquele arquivo e por quê? Havia uma versão da história que ele havia carregado por 6 anos, a versão em que havia encontrado irregularidades por acidente e havia feito a coisa certa. Havia agora uma pergunta que aquela frase plantava que ele não havia feito para si mesmo antes. Por que o arquivo estava aberto? Na sexta de manhã, Igor chegou à universidade mais cedo que o normal. Não foi para o gabinete. Foi ao arquivo do departamento. Pediu os registros de acesso ao sistema de pesquisa de 2018. A funcionária do arquivo olhou para ele com a expressão de quem recebe pedidos incomuns e decide se questiona ou processa. Processou sem questionar porque era professor, e professores raramente precisam de justificativa para acessar arquivo do próprio departamento. Levou 40 minutos para encontrar o que estava procurando. O arquivo que havia sido deixado aberto em 2018, o arquivo que havia iniciado toda a cadeia, havia sido acessado por 2 terminais antes do acesso dele. O primeiro era o terminal pessoal de Martínez. O segundo era um terminal de acesso geral do departamento, usado às 23h14 de uma segunda-feira, com login de usuário temporário. Usuário temporário. Alguém havia acessado aquele arquivo antes dele. Alguém havia deixado ele aberto de propósito. Igor ficou parado no arquivo do departamento, com aquele registro na tela, e a sensação específica de quem está descobrindo que foi peça num jogo que não sabia que estava acontecendo. Ele não havia encontrado aquele arquivo por acidente. Havia sido conduzido até ele. Elisa apareceu no campus na sexta à tarde. Igor a viu do corredor. Ela estava perto do banco de jardim na área externa do departamento, a mochila no chão, o celular na mão. Não havia entrado no prédio ainda. Ficou parado no corredor por 1 segundo antes de sair. Ela levantou os olhos quando ele chegou perto. Havia no rosto dela algo diferente dos últimos dias de ausência, não a compostura calculada da sala de aula, não a vulnerabilidade do gabinete. Era o rosto de alguém que havia passado dias processando algo difícil e havia chegado num lugar que ainda não sabia nomear completamente. Você sumiu. A voz dele direta, sem acusação. Precisava pensar. A voz dela no mesmo tom. Eu também.
Ele ficou parado a 2 metros dela. Encontrei o registro de acesso de 2018. Elisa ficou completamente parada. O arquivo estava aberto porque alguém o abriu antes de mim. Igor ficou com ela. Com login temporário, às 11 da noite. Ela não disse nada. Eu fui conduzido àquele arquivo. A voz mais baixa agora. Não o encontrei. Fui levado até ele. O jardim ao redor deles com o movimento da tarde, alunos passando, o som distante de uma aula no prédio ao lado, os pássaros, o barulho normal de um campus universitário que não sabia o que estava acontecendo naquele banco. Quem fez isso? Não era pergunta para ela, era ele pensando em voz alta, mas os olhos estavam nela. Elisa ficou com aquilo por um segundo longo. Não foi meu pai. A voz baixa, firme. A primeira coisa verdadeira que ela havia dito para ele sobre tudo aquilo. Meu pai cometeu os erros que foram documentados. Ele sabe disso. Eu sei disso. Uma pausa. Mas ele não foi o único que estava fazendo aquilo. E o outro nunca foi investigado porque meu pai caiu primeiro e o processo fechou. Igor ficou com aquilo. Quem é o outro? Ela ficou olhando para ele por um tempo longo, com aquele olhar que ele havia passado semanas aprendendo a ler e que agora tinha uma camada que as semanas anteriores não haviam mostrado. Não era cálculo, era medo, do tipo real, que não performa. É por isso que a fase 2 existia. A voz dela mais baixa. Eu precisava de acesso à documentação interna da universidade. Documentação que um aluno regular não consegue, mas que um professor consegue. Igor completou. Ela não confirmou nem negou. Ficaram no banco com o campus ao redor e aquela conversa entre eles que havia mudado de forma não era mais Igor e Elisa, professor e aluna, plano e alvo. Era duas pessoas que haviam sido movidas pelo mesmo jogo, sem saber que o jogo era maior do que qualquer um dos dois. Você veio para me usar. A voz dele. Não acusação, inventário. Vim, a voz dela. E parei de conseguir. Ele ficou com aquilo. A mão dela foi até o bolso da mochila. Tirou um envelope. Colocou na mão dele. É o que consegui antes de parar. A voz baixa. Documentação sobre o outro pesquisador, sobre o terminal de acesso de 2018, sobre quem tinha interesse em derrubar meu pai e precisava de alguém de fora para fazer a denúncia parecer espontânea. Uma pausa. Você foi usado também, Igor, só não sabia. Ele ficou olhando para o envelope. Depois olhou para ela. Havia no rosto dela, pela primeira vez desde o primeiro dia de aula, desde a terceira fileira do centro, desde todos os olhares calculados que ele havia tentado classificar, algo que não tinha plano embaixo. Só a pessoa. Só ela. Isso coloca os dois em risco. A voz dele. Eu sei. Ela não desviou. Por isso precisamos decidir juntos o que fazer com isso. O campus continuou ao redor. Igor ficou olhando para o envelope na mão. 6 anos de uma história que havia carregado de um jeito e que estava prestes a ser recontada de outro, com um custo que ainda não havia terminado de calcular. Mas havia algo que já estava calculado. Havia uma pessoa naquele banco que havia chegado para usá-lo e havia ficado por outra razão. E essa razão pesava mais do que o plano. Psicólogos que estudam manipulação instrumental descrevem um ponto de inflexão específico, o momento em que a pessoa que foi enviada para manipular começa a proteger o alvo em vez de explorá-lo. Não é fraqueza, é o ponto onde o vínculo real supera o objetivo original. O problema é que esse ponto raramente chega sem custo, e o custo, quase sempre, é pago por ambos. Igor Menezes entrou no gabinete do reitor numa segunda-feira às 8 da manhã sem hora marcada. A secretária disse que o reitor estava em reunião. Igor disse que ia esperar. Sentou na cadeira de frente para a porta e ficou com um envelope no colo e a clareza específica de quem passou o fim de semana inteiro chegando numa decisão e chegou. Esperou 40 minutos. Quando a porta abriu e o reitor apareceu com a expressão de quem está prestes a dizer que não tem tempo, Igor se levantou e disse uma frase só. Tenho documentação sobre uma fraude institucional de 2018, que envolveu manipulação de processo disciplinar e uso de fonte externa para deflagrar investigação que beneficiou um pesquisador específico em detrimento de outro. Uma pausa.
O senhor vai querer ouvir isso antes de eu levar para fora daqui. O reitor ficou olhando para ele por um segundo. Abriu a porta de volta. Entra. O fim de semana havia sido o mais longo que Igor havia vivido desde os 4 meses do processo de 2018. Depois do banco de jardim, depois do envelope, depois de Elisa ter ido embora com o olhar de quem deixou algo no lugar errado e não sabe se vai conseguir recuperar, Igor havia ido para o apartamento, colocado o envelope na mesa da cozinha e ficado olhando para ele por 1 hora antes de abrir. O conteúdo tinha 17 páginas. Elisa havia sido meticulosa. O que não o surpreendia era filha do pai e havia aprendido a trabalhar com documentação antes de aprender a dirigir. Havia o registro do terminal de acesso de 2018 com o login temporário. Havia a identificação do usuário vinculado àquele login, um processo que havia levado semanas a ela e que Igor não perguntou como havia feito porque havia coisas que eram melhor não saber em detalhe. Havia e-mails internos de 2017 e 2018 entre o pesquisador, Dr. Cláudio Ferraz, titular de neuropsicologia, colega de departamento de Martínez, e um membro do conselho acadêmico, discutindo a necessidade de reorganização do departamento e remoção de obstáculos à aprovação do novo programa de pós-graduação que Martínez havia se oposto publicamente por questões metodológicas. Havia, numa das páginas do meio, uma linha que Igor havia lido 3 vezes. O aluno do doutorado tem acesso ao sistema compartilhado. Se o arquivo estiver disponível no momento certo, ele vai encontrar. É o tipo que denuncia. É o tipo que denuncia. Eles o haviam escolhido por isso. Não por acidente, por perfil. Haviam avaliado que ele era o tipo de pessoa que faria a coisa certa se encontrasse a informação. Haviam colocado a informação no caminho dele e haviam esperado. E ele havia feito exatamente o que esperavam. Igor havia ficado na cozinha com aquele envelope até meia-noite. Havia feito café que não tomou. Havia ligado para Elisa 3 vezes. Não havia atendido. Havia enviado uma mensagem. Li tudo. Precisamos conversar. Não havia resposta. No sábado havia passado o dia organizando o que tinha. No domingo havia escrito 3 versões de um e-mail para o reitor e havia deletado as 3 porque e-mail deixava rastro que podia ser gerenciado antes de chegar onde precisava chegar. Na segunda de manhã, havia pegado o envelope e ido pessoalmente. A reunião com o reitor durou 2 horas e 20 minutos. Não foi uma conversa, foi uma apresentação. Igor havia aprendido em 3 anos de docência que informação apresentada com estrutura clara é mais difícil de ignorar do que informação apresentada com emoção. Havia apresentado com estrutura clara. O reitor havia chamado o diretor acadêmico na primeira hora. Havia chamado o jurídico na segunda. Igor havia saído do gabinete às 10h40 com um protocolo de recebimento de documentação, uma promessa de investigação formal e a sensação de quem acabou de acender algo que não vai apagar facilmente. No corredor, havia parado por 1 segundo. Havia 3 consequências imediatas que ele conseguia calcular. A primeira, Dr. Cláudio Ferraz ia saber que a documentação havia chegado à reitoria, provavelmente ainda hoje. A segunda, o processo de 2018 ia ser reaberto. Rafael Martínez ia ser notificado. A reputação de Igor dentro da instituição ia passar por um período de escrutínio que não seria confortável. Ele havia sido fonte de uma denúncia que havia resultado em demissão injusta de um colega, mesmo que de forma involuntária, mesmo que manipulado. Isso tinha peso. A terceira, sua posição como professor ia ficar instável durante o processo. Talvez mais do que instável. Havia calculado as 3 antes de entrar no gabinete do reitor. Havia entrado assim mesmo. Elisa soube na quarta-feira, não por Igor, por uma ligação do pai. Rafael Martínez havia recebido contato da ouvidoria da universidade comunicando a abertura de investigação revisional do processo de 2018, com base em novas evidências. A voz do pai no telefone tinha uma qualidade que ela não havia ouvido em muito tempo. Não a raiva contida dos anos depois da demissão, não a frieza da entrevista de 2021. Era outra coisa, mais próxima do que havia sido antes de tudo. Sabe quem levou a documentação? A voz do pai.
Elisa ficou parada no apartamento onde havia ficado os últimos dias sem ir ao campus, sem responder mensagens, tentando organizar o que havia deixado acontecer e o que isso significava agora. Sei. A voz baixa. Silêncio do outro lado. O mesmo que denunciou em 2018. O pai não disse como pergunta. Sim. Outro silêncio. Mais longo. Ele sabia o que ia custar para ele. Sabia. E foi assim mesmo. Ela não respondeu. Não precisava. O pai ficou em silêncio por um momento. Depois, com aquela voz que ela havia guardado de quando tinha 15 anos e que havia passado 7 anos achando que não ia ouvir de novo naquele tom. Vai falar com ele. Não era ordem. Era o pai dizendo que ela sabia o que precisava fazer e que ele sabia que ela sabia. Ela desligou. Ficou parada no apartamento por um tempo. Depois pegou a mochila. Igor estava no gabinete quando ela bateu. 2 toques. O mesmo padrão de sempre, que havia se formado sem que nenhum dos dois declarasse. Entra. Ela entrou. Fechou a porta. Dessa vez de verdade. A chave virada, o clique, que era diferente do clique de porta, só fechada. Igor estava de pé, perto da janela. Não na mesa, não na cadeira, perto da janela com a vista para o pátio interno, que ele havia olhado várias vezes nas últimas semanas, sem ver o pátio. Virou quando ela entrou. Ficaram se olhando no gabinete com a tarde lá fora e aquela história inteira entre eles. O primeiro dia, a terceira fileira, o envelope, o banco de jardim, as 2 horas numa noite de sexta que haviam mudado o tamanho de várias coisas. Meu pai ligou. A voz dela. Eu sei que ia ligar. Você sabia o que ia custar. Não era a acusação. Era ela verificando o que havia calculado e confirmando. Sabia. Sua posição aqui vai ficar complicada por um tempo. Ele foi direto. Processo de revisão, escrutínio, o período que vem depois disso. Eu sei. Elisa ficou com aquilo. Por que você fez? A voz baixa. Não a pergunta estratégica da aluna que havia chegado com plano. A pergunta real, sem camada, de alguém que precisa ouvir a resposta para saber o que fazer com o que está sentindo. Igor ficou com ela por um segundo longo. Porque era o certo. A voz direta. E depois mais baixo. E por que havia uma pessoa naquele banco de jardim que havia chegado para me usar e havia ficado por outra razão? E essa pessoa merecia que alguém fizesse a coisa certa por ela de vez. O gabinete ficou quieto. Elisa ficou olhando para ele. Para o rosto que havia passado semanas aprendendo a ler de um jeito específico e que agora estava mostrando algo que não tinha no plano original, não porque o plano havia falhado, mas porque havia encontrado algo que o plano não havia previsto e havia escolhido isso em vez do plano. A mão dela foi até o peito dele, o toque que havia começado como instrumento e havia se tornado linguagem própria, o toque que ela não conseguia mais fazer de forma calculada porque havia deixado de ser calculado. Isso ainda é proibido. A voz dela. A última resistência. Não dela contra ele. Dela contra o que estava sentindo de forma completa pela primeira vez. Eu sei. A mão dele foi até o rosto dela. Mas proibido perdeu o argumento quando o resto ficou mais importante. Ela ficou com aquilo. Depois com aquele sorriso pequeno que ele havia visto uma vez e que havia ficado com ele de formas que não havia conseguido classificar. Meu pai vai querer te conhecer. Quando ele estiver pronto. Vai demorar. Eu tenho tempo. Os olhos dele nela. E dessa vez não estou sendo conduzido a lugar nenhum. Estou escolhendo onde ficar. Elisa ficou olhando para ele por um segundo longo. Havia ali, finalmente, o que havia estado embaixo de tudo desde a terceira fileira. Não o plano, não a raiva de 7 anos, não o rapport instrumental que havia começado como ferramenta. Era só os dois, o gabinete com a tarde lá fora e a escolha que cada um havia feito por conta própria de chegar naquele lugar. Quando o beijo aconteceu, não tinha o peso do proibido nem o peso do calculado. Tinha só o peso do real. 3 meses depois, Igor pediu transferência para uma universidade em outra cidade. Não foi pedido de fuga, foi pedido de recomeço. O processo de revisão de 2018 havia avançado. A investigação sobre Ferraz havia chegado onde tinha que chegar. E a reputação de Igor dentro da Meridional havia sobrevivido com o tipo de cicatriz que não desaparece,
mas que também não impede movimento. Elisa havia se matriculado na mesma universidade para o semestre seguinte. Não era mais aluna dele. Havia mudado de departamento, havia construído uma proposta de pesquisa própria sobre manipulação institucional em processos acadêmicos, que a orientadora havia classificado como o projeto mais original que havia recebido em 5 anos. No dia em que chegaram na cidade nova, o carro deles, as caixas no banco de trás, a estrada que era diferente de fuga porque eles sabiam para onde estavam indo, Elisa ficou olhando pela janela por um tempo. "Você não está arrependido?" Não era pergunta, não. A voz dele direta, os olhos na estrada. Ela ficou com aquilo. "Eu vim para te destruir." A voz baixa, honesta, sem rodeio. O jeito que ela havia aprendido a ser quando não havia mais nada para proteger além da verdade. "Eu sei. E você ainda... Elisa." O nome saiu com a qualidade específica que havia desenvolvido ao longo de meses. Não o professor, não o homem que havia sido peça num jogo, o Igor que havia aprendido a diferença entre ser conduzido e escolher. "Você foi embora antes de terminar o que havia planejado. Isso é diferente de ter tentado." Ela ficou olhando para ele. E a diferença importa. A estrada à frente com o sol descendo do lado direito e a cidade nova a 200 quilômetros. O carro deles, as caixas, o que havia sobrado depois de tudo. Não era o começo que nenhum dos dois havia planejado. Era melhor do que qualquer coisa que qualquer um dos dois havia planejado. Estudos sobre relacionamentos que começam com assimetria de intenção, onde um dos lados tem objetivo oculto, mostram que a virada de lealdade, quando acontece, é quase sempre irreversível. Não porque o sentimento seja mais forte que o plano, mas porque o plano pressupõe que a outra pessoa é objeto. E no momento em que você para de conseguir tratar alguém como objeto, o plano acabou. O que começa depois disso é outra coisa, mais complicada, mais custosa, e na maioria das vezes, mais real do que qualquer coisa que veio antes. Se essa história chegou onde devia, deixa o like e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo e se você já esteve num desses dois lados, o de quem chegou com uma intenção e ficou por outra razão, ou o de quem foi escolhido sem saber e precisou decidir o que fazer com isso quando soube. A gente lê cada comentário. Ela esperava que ele dissesse algo, qualquer coisa. Mas quando as portas se fecharam e as acusações começaram a cair sobre ela, ele desviou o olhar, não a defendeu, não arriscou a própria posição. E naquele instante, algo entre eles rachou. Não foi o ataque que a destruiu. Foi perceber que ele tinha escolhido o silêncio, que a deixou sozinha quando mais precisava. E quando ele finalmente tentou voltar, ela já não sabia se conseguia confiar de novo. Estudos mostram que 68% das rupturas em relacionamentos maduros acontecem não por conflitos diretos, mas por omissões. O que não foi dito, o que não foi feito quando importava. Francine tinha 38 anos e acreditava que sabia exatamente quem era. Produtora executiva, respeitada, acostumada a lidar com pressão. Achava que conseguia separar o profissional do pessoal, que conseguia controlar o que sentia. Mas havia algo que ela não tinha previsto: precisar de alguém de verdade. E descobrir que essa pessoa não estava lá. Gustavo tinha 42 anos e uma carreira construída com cuidado, cada passo calculado, cada decisão pesada. Ele sabia como o mercado funcionava, sabia que uma palavra errada podia custar anos de trabalho. Mas quando teve que escolher entre proteger a própria imagem ou ficar ao lado dela, ele hesitou. E essa hesitação custou mais do que ele imaginava. Eles trabalhavam juntos há 3 anos, respeitavam um ao outro, confiavam. Mas confiança é algo frágil. E quando quebra, os pedaços cortam. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu que alguém te deixou sozinho quando precisava, deixa um like. E comenta de onde você está assistindo, quero saber se essa história faz sentido para você também. E não esqueça de inscrever-se. A reunião tinha começado normal. Francine estava apresentando o planejamento do novo projeto. Cronograma apertado, orçamento desafiador, mas nada que ela não tivesse feito antes. Gustavo estava sentado do outro lado da mesa, revisando os números. Ele tinha esse jeito concentrado, sério. Às vezes, ela o observava de relance e sentia algo que não conseguia nomear. Não era apenas atração.
Era a sensação de que ele entendia o peso das coisas sem precisar perguntar. Mas então Marcelo, o diretor criativo, interrompeu. Francine, preciso falar uma coisa. Tem gente comentando que você está fazendo escolhas questionáveis, que está priorizando fornecedores por motivos pessoais. Ela piscou sem entender. Como assim, motivos pessoais? Tem rumores. Não estou acusando, estou só dizendo o que ouvi. Algumas pessoas acham que você tem interesses além do projeto. O silêncio caiu pesado. Francine sentiu o estômago apertar. Ela olhou para Gustavo esperando que ele dissesse algo. Ele conhecia o trabalho dela. Sabia que ela nunca tinha feito nada errado. Mas ele estava olhando para a mesa, os dedos tamborilando levemente sobre o papel. Isso é ridículo, ela disse, a voz firme, mas tremendo por dentro. Todas as minhas escolhas estão documentadas. Todos os contratos passaram por aprovação. Eu sei, Marcelo respondeu, e havia algo de falso na voz dele. Mas você sabe como é. Aparência importa. E tem gente falando. Francine sentiu o sangue subir. Ela queria gritar, queria exigir provas. Mas sabia que naquele ambiente, levantar a voz significava perder controle. Então respirou fundo e olhou novamente para Gustavo. Ele continuava em silêncio. Gustavo, ela disse, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. Você revisou todos os contratos comigo. Você sabe que não tem nada errado. Ele levantou os olhos. Por um segundo, ela viu hesitação. Viu que ele sabia a verdade. Mas então ele desviou o olhar e disse, acho que devemos revisar tudo de novo, só para garantir. Foi como se o chão tivesse sumido. Francine sentiu algo rasgar por dentro. Não era raiva. Era pior. Era decepção. Era a sensação de ter confiado em alguém e descobrir que no fim ele não estava disposto a arriscar nada por ela. A reunião terminou. As pessoas saíram. Francine ficou parada, olhando para as próprias mãos. Gustavo passou por ela, mas não disse nada. Só tocou de leve no ombro dela, um gesto vazio, e saiu. Ela ficou sozinha na sala, ouvindo o som dos próprios passos ecoando quando finalmente se levantou. Naquela noite, Francine não dormiu. Ficou olhando para o teto, repassando cada palavra, cada silêncio, tentando entender por que doía tanto. Ela tinha lidado com ataques antes, com injustiças, mas aquilo era diferente, porque não era sobre o ataque, era sobre quem não a defendeu. No dia seguinte, ela chegou ao escritório cedo. Gustavo já estava lá. Ele olhou para ela e tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Francine, sobre ontem. Não precisa. Ela interrompeu, a voz fria. Entendi. Não, você não entendeu. Você escolheu se proteger. Eu entendi perfeitamente. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada, porque ela estava certa. E os dois sabiam disso. Nos dias seguintes, a distância entre eles cresceu. Eles ainda trabalhavam juntos, mas agora havia uma parede invisível. Francine não procurava mais a opinião dele. Não ria das piadas dele. Não o olhava da mesma forma. E Gustavo sentia isso como uma ferida aberta. Ele tentou se aproximar algumas vezes. Mandou uma mensagem perguntando se ela queria conversar. Ela respondeu com uma palavra: ocupada. Ele sugeriu almoçarem juntos. Ela disse que tinha compromisso, e a cada rejeição, ele entendia um pouco mais o que tinha perdido. Francine, por outro lado, estava descobrindo algo sobre si mesma. Descobrindo que tinha se acostumado com a presença dele, que esperava pelos momentos em que conversavam sobre qualquer coisa, que sentia falta do jeito como ele a olhava, como se ela fosse a pessoa mais importante da sala. Mas agora, tudo isso parecia irrecuperável. Uma semana depois, Francine recebeu um e-mail. Assunto: investigação concluída. Ela abriu, as mãos tremendo, e quando leu a primeira linha, percebeu que tudo ia piorar antes de melhorar. O e-mail dizia que a investigação interna tinha sido aberta oficialmente, que todas as suas decisões dos últimos 6 meses seriam revisadas, que ela deveria se afastar temporariamente das funções principais até a conclusão do processo. Francine leu 3 vezes, tentando absorver. Afastamento, investigação, como se ela fosse culpada. Ela não chorou, não na hora. Apenas fechou o notebook e ficou olhando para a parede, sentindo o peito apertar. Sentindo que tudo pelo que tinha trabalhado estava sendo destruído por uma mentira. Gustavo soube no mesmo dia.
Ele estava em reunião quando o assistente dele entregou um memorando. Ele leu e sentiu o estômago revirar. Sabia que aquilo era injusto. Sabia que Francine não tinha feito nada errado. Mas também sabia que agora as coisas tinham saído do controle. Ele tentou procurá-la. Bateu na porta da sala dela, mas não teve resposta. Mandou mensagem. Ligou. Nada. Francine tinha voltado para casa e desligado o telefone. Ela passou 2 dias trancada. Sem comer direito. Sem dormir direito. Apenas repassando cada decisão que tinha tomado. Cada e-mail que tinha enviado. Tentando entender onde tinha errado. E percebendo aos poucos que o erro não estava no trabalho. O erro estava em ter confiado, em ter acreditado que alguém estaria ao lado dela quando importasse. No 3º dia, ela voltou ao escritório. Não porque quisesse, mas porque não sabia fazer outra coisa. Entrou pela porta lateral evitando olhares, pegou seus pertences pessoais da sala e quando estava saindo, encontrou Gustavo no corredor. Ele parou, ela parou. Francine, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Ela perguntou e a voz saiu cortante. Que você não teve coragem de me defender. Que preferiu salvar a própria pele. Não foi isso. Então o que foi? Ele hesitou. E nessa hesitação, ela encontrou a confirmação que precisava. Era exatamente isso, ela disse, e passou por ele. Gustavo ficou parado, vendo-a ir embora. E pela primeira vez, sentiu medo. Medo de que ela não voltasse. Medo de que ele tivesse destruído algo que não sabia que importava tanto. Nas semanas seguintes, a investigação prosseguiu. Francine respondeu a todos os questionamentos, apresentou documentos, provou cada decisão. E aos poucos, a narrativa começou a mudar. As pessoas que tinham espalhado os rumores começaram a recuar. As provas mostravam que ela tinha agido corretamente o tempo todo. Mas quando a investigação finalmente foi encerrada e ela foi oficialmente inocentada, Francine não sentiu alívio. Sentiu cansaço. Sentiu que tinha perdido algo mais importante que o emprego. Gustavo tentou falar com ela no dia em que o resultado foi divulgado. Ele a encontrou no estacionamento, entrando no carro. Francine, espera. Ela parou, mas não virou. Eu sei que estraguei tudo, ele disse a voz rouca. Eu sei que te decepcionei. Mas preciso que você saiba que não foi porque não me importo. Foi porque eu sou um covarde. Ela virou finalmente e o olhou nos olhos. Eu não preciso das suas desculpas, Gustavo. Eu precisava de você naquele dia. E você não estava lá. Eu sei. E não tem como voltar atrás. Mas eu sinto muito. De verdade. Francine respirou fundo. Parte dela queria gritar. Parte dela queria perdoar. Mas a parte mais forte só queria ir embora. Eu também sinto, ela disse, e entrou no carro. Gustavo ficou parado, vendo as luzes traseiras desaparecerem na curva. Naquela noite ele bebeu mais do que devia. Ficou sentado no sofá, olhando para o telefone, querendo ligar, mas sabendo que não deveria. Pensando em todas as vezes que tinha visto Francine sorrir. Todas as vezes que tinha sentido algo e fingido que não sentia. Porque era mais seguro assim. Porque ele sempre tinha escolhido o caminho seguro. E agora o caminho seguro o tinha deixado sozinho. 2 semanas depois, Francine tomou uma decisão. Ela não voltaria. Não para aquele escritório. Não para aquele ambiente. E quando Gustavo recebeu o e-mail de demissão dela, percebeu que tinha perdido mais do que imaginava. Às vezes a gente só percebe o valor de alguém quando essa pessoa já não está mais por perto. Se essa história está te tocando de alguma forma, deixa um comentário contando o que você está sentindo. E se puder, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Francine pediu demissão numa sexta-feira. Não avisou ninguém. Apenas enviou o e-mail formal para o RH, cumpriu o aviso e saiu sem olhar para trás. Ela tinha economias, tinha contatos, podia recomeçar. E, acima de tudo, precisava respirar longe daquele lugar. Gustavo descobriu pelo assistente dele. Ele estava revisando um orçamento quando o rapaz comentou. Soube que a Francine saiu. Que pena, né? Ela era boa. Gustavo sentiu o peito apertar. Ele sabia que ela estava distante. Sabia que as coisas estavam ruins, mas de alguma forma ainda achava que teria tempo, que conseguiria consertar. Ele tentou ligar. Caixa postal. Tentou mandar mensagem. Visualizado, sem resposta. Tentou ir até a casa dela.
Ela não atendeu o interfone. E pela primeira vez em anos, Gustavo se sentiu completamente impotente. Francine, por outro lado, estava tentando reconstruir. Ela acordava todos os dias sem saber exatamente o que fazer, mas fazendo alguma coisa. Atualizou o portfólio, entrou em contato com antigos parceiros, começou a aceitar projetos freelance, tentava se manter ocupada o suficiente para não pensar. Mas à noite, quando a casa ficava silenciosa, ela pensava. Pensava em como tinha sido idiota, em como tinha deixado alguém entrar sem perceber, em como doía sentir falta de alguém que não tinha estado lá quando importava. 1 mês se passou, depois 2. Gustavo continuava trabalhando, mas era automático. Ele entrava no escritório, fazia o que precisava ser feito e voltava para casa. Não sentia prazer. Não sentia nada além de um vazio constante. Alguns colegas perguntavam se ele estava bem. Ele dizia que sim, mas não estava. Uma noite ele estava saindo do trabalho quando viu uma figura conhecida atravessando a rua. Cabelo escuro, postura ereta, Francine. O coração dele acelerou. Ele quase a chamou, mas então viu que ela estava acompanhada. Um homem alto, de terno. Eles estavam conversando e ela sorria. Sorria daquele jeito que Gustavo lembrava. E ele sentiu algo que não esperava. Ciúme. Não era direito dele sentir aquilo. Ele sabia, mas sentiu mesmo assim. Ele ficou parado, vendo-os entrar num restaurante. E então virou e foi embora, com a sensação de que tinha perdido a chance de consertar qualquer coisa. O que Gustavo não sabia é que o homem era apenas um cliente, um projeto novo que Francine estava tocando. Mas para ela, aquela noite foi importante por outro motivo. Porque enquanto conversava sobre trabalho, ela percebeu que conseguia seguir em frente, que conseguia construir algo novo sem precisar olhar para trás. Mas quando chegou em casa e tirou os sapatos, quando se sentou no sofá e o silêncio voltou, ela percebeu que seguir em frente e superar são coisas diferentes. 3 meses depois da saída de Francine, Gustavo recebeu uma ligação. Um amigo em comum, alguém que conhecia os dois, perguntou se ele podia ajudar num evento beneficente. Francine estava organizando. Precisavam de alguém com experiência em produção executiva. Gustavo hesitou. Depois aceitou. No dia do evento, ele chegou cedo. Ajudou a montar a estrutura, a revisar os contratos, a coordenar fornecedores. E quando viu Francine entrando no salão, sentiu o estômago revirar. Ela parou ao vê-lo. Ficou parada por alguns segundos, processando. Depois continuou andando, mas não na direção dele. Francine, ele a chamou. Ela virou, mas o rosto estava fechado. Não sabia que você ia estar aqui. Eu sei. Desculpa. Eu só queria ajudar. Ela assentiu, mas não disse mais nada. Voltou ao trabalho. O evento foi um sucesso. Tudo correu bem. E quando terminou, as pessoas começaram a ir embora. Gustavo ficou ajudando a desarmar. Francine também. Em algum momento, os dois se encontraram sozinhos no depósito, guardando cadeiras. O silêncio era pesado. Obrigada por ajudar, ela disse sem olhar para ele. Não precisa agradecer. Preciso. Você não era obrigado. Gustavo parou o que estava fazendo e olhou para ela. Francine, eu preciso falar com você. Não tem nada para falar. Tem muita coisa. Que eu sei que não tenho direito, mas preciso que você saiba que você o quê? Ela interrompeu e agora estava olhando para ele, os olhos brilhando. Que você sente muito. Que errou. Eu já sei disso, Gustavo. Não muda nada. Eu sei que não muda. Mas preciso que você saiba que eu não te deixei sozinha porque não me importava. Eu te deixei sozinha porque sou um covarde. Porque tive medo de arriscar. E perdi a pessoa que mais importava. Francine sentiu a garganta apertar. Ela queria dizer que ele estava sendo dramático. Que não era para tanto. Mas não conseguiu. Porque no fundo, ela sentia o mesmo. Ela deu um passo para trás, tentando criar distância. Mas Gustavo deu um passo à frente. E quando os olhos deles se encontraram, algo no ar mudou. Algo perigoso e inevitável. Francine desviou o olhar primeiro. Ela não podia fazer aquilo. Não podia deixar que ele voltasse assim, com algumas palavras bonitas e um pedido de desculpas tardio. Ela tinha se reconstruído. Tinha aprendido a ficar sozinha. E deixá-lo entrar de novo significava arriscar tudo outra vez. Eu preciso ir, ela disse pegando a bolsa.
Francine, espera. Não, Gustavo. Eu não posso fazer isso. Não de novo. Ele ficou parado vendo-a sair. E dessa vez não tentou segui-la, porque entendeu que forçar não ia resolver, que se ela voltasse, teria que ser escolha dela. Mas ele não desistiu. Nos dias seguintes, Gustavo começou a aparecer, não de forma invasiva, apenas presente. Ele ia ao café que ela frequentava. Mandava mensagens curtas sem cobrar resposta. Enviava links de coisas que sabia que ela ia gostar. E aos poucos, Francine percebeu que ele estava tentando. De verdade. Ela não respondeu no começo, mas lia as mensagens. Sorria com alguns comentários e sentia algo se dissolver por dentro. Uma semana depois do evento, ela estava saindo do supermercado quando viu o carro dele estacionado na frente. Gustavo estava encostado no capô, esperando. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, mais cansada do que irritada. "Te esperando." "Por quê?" "Porque preciso que você me ouça. De verdade. Sem interrupções. Sem fugas. Só me dá 5 minutos." Francine suspirou. Olhou ao redor. Depois olhou para ele. 5 minutos. Gustavo respirou fundo. "Eu passei a vida inteira escolhendo o caminho seguro. Construí minha carreira assim. Evitei riscos. Evitei me comprometer com coisas que pudessem me custar algo. E funcionou. Cheguei onde queria. Mas quando te conheci, percebi que tinha algo que eu não conseguia controlar. Algo que me assustava. E quando tive que escolher entre você e a segurança que construí, eu escolhi errado. Não porque você não importava, mas porque eu não sabia como lidar com algo que importava tanto." Francine sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. "E agora?" ela perguntou, a voz baixa. "O que mudou?" Eu mudei. Porque passei os últimos meses sem você e percebi que segurança não significa nada se eu estou sozinho. Percebi que prefiro arriscar e ter você do que estar seguro e vazio." Ela ficou em silêncio, processando. Parte dela queria acreditar. Parte dela tinha medo. "Gustavo, você me machucou, de um jeito que eu não sabia que era possível. E eu não sei se consigo confiar de novo." "Eu sei. E não estou pedindo para você confiar agora. Estou pedindo uma chance de provar que sou diferente, que aprendi, que não vou te deixar sozinha de novo." Francine olhou para ele. Realmente olhou. E viu algo que não tinha visto antes. Vulnerabilidade, medo, arrependimento real. "Eu preciso pensar," ela disse. "Tudo bem. Pensa. Mas, por favor, não desiste da gente antes de me dar uma chance de mostrar que mudei." Ela assentiu sem prometer nada. Depois entrou no carro e foi embora. Gustavo ficou parado, vendo-a ir. Mas dessa vez, havia esperança. Francine passou os próximos dias em conflito. Ela queria acreditar nele. Queria dar uma chance. Mas tinha medo. Medo de se machucar de novo. Medo de confiar e ser decepcionada. Uma noite, ela estava em casa quando o interfone tocou. Era Gustavo. "Eu sei que você pediu tempo," ele disse pelo interfone. "Mas preciso te mostrar uma coisa, por favor." Ela hesitou. Depois desceu. Gustavo estava parado na calçada, segurando uma caixa de papelão. Havia furos na tampa. "O que é isso?" ela perguntou. "Abre." Francine abriu a caixa e encontrou um filhote de cachorro. Pequeno, peludo, com olhos enormes e assustados. Gustavo. Ele foi abandonado perto do escritório. Estava sozinho, com frio, assustado. E quando vi, pensei em você. Pensei em como eu te deixei sozinha quando precisava de alguém. Pensei em como ele precisa de alguém agora. E pensei que talvez a gente pudesse cuidar dele. Juntos. Francine sentiu as lágrimas caírem. Ela pegou o filhote nos braços, sentindo o corpinho tremer. "Você está tentando me subornar com um cachorro? Estou tentando te mostrar que quero construir algo com você. Algo real. Algo que valha a pena." Ela olhou para ele, para o filhote, e sentiu algo dentro dela ceder. Não era perdão imediato, mas era o começo de algo. "Entra," ela disse. "Vamos conversar." Gustavo entrou, e pela primeira vez em meses, os dois sentaram juntos, com o filhote entre eles, e conversaram de verdade, sobre mágoas, sobre medos, sobre o que queriam. E aos poucos, a distância começou a diminuir. Mas reconstruir confiança não é rápido. E quando Francine acordou no dia seguinte e viu Gustavo dormindo no sofá,
com o filhote enrolado no peito dele, percebeu que ainda havia um longo caminho pela frente. Nos meses seguintes, Francine e Gustavo se reconstruíram devagar. Não foi mágica, não foi fácil. Teve dias em que Francine olhava para ele e sentia raiva de novo. Dias em que Gustavo sentia que estava andando em ovos, com medo de dizer a coisa errada. Mas eles tentaram. E tentaram de verdade. O filhote que Francine batizou de Bruno ajudou. Ele era uma presença constante, uma responsabilidade compartilhada. Cuidar dele juntos os forçava a se comunicar, a coordenar, a estar presentes. E aos poucos, as conversas sobre ração e veterinário se transformaram em conversas sobre tudo. Gustavo mudou. Francine percebia. Ele não era mais o homem que tinha escolhido silêncio. Agora, quando surgiam conflitos no trabalho, ele falava. Quando via injustiça, ele se posicionava. E quando alguém comentava algo sobre Francine, ele a defendia, sem hesitar. Um dia, em uma reunião de rede de contatos, alguém fez um comentário sobre a saída dela do antigo emprego. Insinuou que tinha sido por incompetência. Gustavo interrompeu na hora. Francine saiu porque preferiu manter a dignidade num ambiente que não merecia o trabalho dela. E qualquer um que conheça a trajetória dela sabe que ela é uma das melhores profissionais desse mercado. O silêncio foi constrangedor, mas Francine, que estava do outro lado da sala, sentiu o peito aquecer. Ela olhou para ele. Ele olhou de volta. E naquele olhar havia algo que não tinha antes. Certeza. Mas ainda havia cicatrizes. Francine percebia em si mesma. Havia momentos em que ele dizia que ia fazer algo e ela duvidava. Momentos em que ele chegava atrasado e ela sentia a ansiedade subir. E ele percebia. Percebia e não reclamava. Apenas provava, dia após dia, que estava ali, que não ia sumir. Uma noite, eles estavam em casa, Bruno dormindo entre os dois no sofá, quando Francine finalmente disse: "Eu ainda tenho medo." Gustavo virou para ela. "Medo de quê?" "De que você desista. De que quando as coisas ficarem difíceis de novo, você escolha você em vez de nós." Ele segurou a mão dela. "Eu não vou. E sei que você não acredita só porque eu estou dizendo. Mas vou provar. Todos os dias, se for preciso." "Por quanto tempo?" "Pelo tempo que você precisar." Ela apoiou a cabeça no ombro dele. E pela primeira vez em meses, sentiu que talvez conseguisse acreditar. Mas a vida tem um jeito de testar. E alguns meses depois, o teste veio. Francine descobriu que estava com um problema de saúde. Nada grave, mas que exigia cirurgia. Ela tinha que internar, ficar alguns dias em observação. E quando contou para Gustavo, viu medo nos olhos dele. "Eu vou estar lá," ele disse, "em cada segundo." "Gustavo, você tem trabalho, tem compromissos, não precisa." "Não, eu vou estar lá." E não é negociável. E ele esteve. Ele a levou ao hospital. Esperou durante a cirurgia. Ficou ao lado da cama dela na recuperação. Respondeu e-mails do notebook no corredor, mas não saiu. E quando ela acordou confusa e com dor, a primeira coisa que viu foi o rosto dele. "Oi," ele disse sorrindo. "Você está aqui. Eu te disse que estaria." Francine sentiu as lágrimas caírem. Não de dor, de alívio, de reconhecimento, porque ali, naquele momento, ela percebeu que ele não tinha desistido, que tinha escolhido ela, de verdade. Quando recebeu alta, ele a levou para casa, cuidou dela, preparou comida, trocou curativos. E Bruno, como se soubesse, ficou deitado ao lado dela o tempo todo, o focinho quente encostado na perna. "Obrigada," ela disse uma noite, enquanto ele ajustava os travesseiros. "Pelo quê?" "Por estar aqui, por não ter desistido." Ele sentou na beirada da cama e segurou a mão dela. "Francine, eu quase perdi você uma vez por não ter coragem. Não vou cometer o mesmo erro de novo." Ela puxou ele para perto e o beijou. E naquele beijo havia tudo: perdão, gratidão, amor. Nos meses seguintes, eles decidiram tentar algo que queriam há tempos: construir uma família. Mas quando começaram a tentar, descobriram que não seria fácil. Depois de exames e consultas, receberam a notícia: eles não poderiam ter filhos biológicos. Francine recebeu a notícia em silêncio. Voltou para casa, trancou-se no quarto e chorou. Gustavo ficou do lado de fora, ouvindo, querendo entrar, querendo consertar, mas sabendo que não podia. Depois de algumas horas,
Ela abriu a porta. Os olhos estavam vermelhos, mas o rosto estava calmo. E agora? Ela perguntou. Agora a gente encontra outro jeito, ele disse. Qual jeito? O jeito que for certo para a gente. Juntos. Eles ficaram parados, um olhando para o outro, e então Bruno apareceu correndo pelo corredor, a língua para fora. E ao vê-lo, Francine teve uma ideia. A ideia de Francine era simples, mas transformadora. Se eles não podiam ter filhos biológicos, podiam construir uma família de outra forma. E Bruno já tinha mostrado o caminho. Adoção, ela disse naquela noite enquanto acariciava o cachorro. De animais. Tem tantos precisando de um lar. Gustavo olhou para ela, depois para Bruno. Você tem certeza? Tenho. Não vai preencher o que a gente planejava, mas vai criar algo novo, algo nosso. Ele sorriu. E naquele sorriso havia alívio e esperança. Nas semanas seguintes, eles visitaram abrigos, conversaram com voluntários. E aos poucos começaram a entender a magnitude do que queriam fazer. Havia centenas de animais abandonados, cada um com uma história, cada um precisando de alguém. Eles começaram devagar. Adotaram uma cadela idosa que tinha sido devolvida 3 vezes. Ninguém a queria porque era velha, porque tinha problemas de saúde. Mas Francine olhou para ela e viu dignidade. Viu alguém que merecia amor, mesmo que não fosse perfeita. Ela se chama Luna agora, Francine disse, enquanto a cadela se aconchegava no sofá ao lado de Bruno. Gustavo sentou do outro lado, observando, e percebeu que aquilo não era sobre preencher um vazio. Era sobre criar propósito. Era sobre dar a outros o que eles mesmos tinham recebido. Uma segunda chance. Meses se passaram. A casa se encheu. Eles adotaram mais 2 cachorros. Depois, um gato. Depois, outro. Alguns ficavam temporariamente, até encontrarem lares permanentes. Outros ficavam para sempre. A rotina mudou completamente. Acordar cedo para alimentar. Levar ao veterinário. Treinar. Dar remédios. Era exaustivo, mas também era preenchedor. Uma noite, Francine estava sentada no chão da sala, cercada por cachorros. Luna estava deitada no colo dela. Bruno estava dormindo aos pés de Gustavo, e ela olhou ao redor e pensou, isso é família. Você se arrepende? Gustavo perguntou como se lesse os pensamentos dela. De quê? De não ter tido filhos. De ter escolhido isso. Francine ficou em silêncio por um momento. Às vezes eu me pergunto como teria sido, mas não me arrependo, porque isso aqui, isso é real, isso tem significado. Ele se aproximou e a beijou na testa. Eu te amo. Ela sorriu. Eu também te amo. E era verdade. Não o amor que tinha começado por conveniência ou circunstância, mas o amor que tinha sido construído através de erros, perdão e escolhas conscientes. Um ano depois do dia em que Gustavo tinha ficado em silêncio, eles estavam numa feira de adoção que organizaram juntos. Era um evento grande, com dezenas de animais, centenas de pessoas. E quando Francine olhou ao redor, viu famílias se formando. Viu crianças segurando filhotes, viu idosos acariciando gatos, e percebeu que tinham criado algo maior do que eles mesmos. Gustavo estava do outro lado do espaço, conversando com um casal que queria adotar. Ele era paciente, explicando tudo, garantindo que estavam preparados. E quando ele olhou para Francine e sorriu, ela sentiu o peito aquecer. No fim do dia, quando todos tinham ido embora, eles ficaram sozinhos no espaço vazio, cansados, sujos, felizes. A gente conseguiu, ela disse. Conseguimos. Eles se sentaram no chão, encostados um no outro. Bruno e Luna apareceram, como sempre faziam, e ficaram ali, em silêncio, apenas existindo juntos. Francine, Gustavo disse depois de um tempo. Obrigado por não ter desistido de mim. Ela virou para ele. Obrigado por ter provado que valia a pena não desistir. Eles se beijaram. E naquele beijo havia tudo o que tinham passado. Toda a dor, todo o crescimento, todo o amor. Semanas depois, eles estavam em casa quando Francine encontrou algo. Era uma foto antiga, do dia da reunião fatídica. Ela estava séria, tensa. Gustavo estava ao fundo, olhando para baixo. Ela mostrou para ele. Lembra disso? Ele olhou e fez uma careta. Como esquecer? Eu te odiava nesse dia. Eu me odiava nesse dia. Ela sorriu. E agora? Agora eu te amo.
e me orgulho do homem que me tornei por causa de você. Francine guardou a foto numa gaveta, não para esquecer, mas para lembrar de onde tinham vindo, de quanto tinham crescido. Aquela noite eles jantaram juntos. Bruno roubou comida do prato de Gustavo. Luna dormiu no colo de Francine. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois sentiu falta de nada. Porque tinham construído algo sólido, algo real, algo que valia cada cicatriz, cada lágrima, cada escolha difícil. E quando foram dormir abraçados, com os cachorros espalhados pela cama, Francine sussurrou: "A gente conseguiu. Conseguimos." Gustavo respondeu. E era verdade. Eles tinham conseguido. Não da forma que tinham planejado, mas da forma que precisavam. Construir uma família não tem um formato único. Não segue um roteiro. Francine e Gustavo aprenderam isso da forma mais difícil, através da dor, da separação, da reconstrução. Mas no fim, criaram algo que era unicamente deles. Uma casa cheia de vida, de propósito, de amor incondicional. O silêncio, que quase os destruiu, se transformou na fundação de algo mais forte, porque eles aprenderam que amor não é apenas estar presente nos momentos fáceis. É escolher estar presente quando é difícil, é defender, é perdoar, é reconstruir tijolo por tijolo, até que a estrutura esteja sólida o suficiente para suportar qualquer tempestade. E enquanto a vida seguia, com seus desafios e surpresas, eles sabiam que enfrentariam juntos, com Bruno e Luna aos pés, com um lar que tinha sido construído não apesar das dificuldades, mas por causa delas. Estudos em psicologia de relacionamentos mostram que casais que superam crises graves juntos desenvolvem um vínculo 43% mais forte do que aqueles que nunca enfrentaram adversidades significativas. A diferença está na escolha consciente de permanecer e reconstruir, transformando a ruptura em oportunidade de crescimento mútuo. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, deixa um like. E se puder, compartilha. Porque às vezes, a gente precisa saber que não está sozinho, que é possível reconstruir, que vale a pena tentar de novo.